Amanhã eu quero falar a vocês o desafio de ser diferente. Vocês já puderam perceber aí esses pássaros, a maioria indo para a esquerda, mas o mais bonitinho está indo para a direita. Agora eu entendi a linguagem. Amém. Queridos, Deus criou o homem e a mulher e pôs nele o seu espírito para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Este sempre foi o desejo do Pai, a vontade do Pai, porque Deus criou o homem com essa expectativa. E o propósito dele sempre foi que através destas pessoas houvesse uma multiplicação de pessoas que se tornariam um povo, uma nação, e que toda a terra se tornasse o povo de Deus. Mas aconteceu alguma coisa, por causa do homem, as coisas começaram a tomar outro rumo. Deus, como um Pai amoroso, que hoje nós conhecemos, o amor dele nas nossas vidas, ele deu diretrizes, deu orientações, assim como nós fazemos com os nossos filhos, ensinamos, orientamos por onde eles devem andar, mostramos os perigos. Com Deus não foi diferente. Deus falou àquelas pessoas que ele criou, falou com Adão claramente, avisou que ele podia comer de todas as árvores, menos de uma árvore ele não deveria comer. Vocês sabem bem, conhecem muito bem essa história, apenas eu vou fazê-los lembrar, para nós depois entrarmos na palavra que eu quero ministrar nesta manhã. Deus, respeitando o livre-arbítrio do homem, ele nunca forçou ele a andar nos seus princípios e valores. Mas Deus sempre mostrou quais eram estes valores e a base da sua vontade para o homem andar, para o homem seguir, para ele ser feliz, para ele cumprir a vontade de Deus. Deus começou esse projeto com Adão e com Eva, mas eles falharam. Eles pecaram, desobedecendo a Deus. E, consequentemente, receberam uma triste sentença de perder a comunhão com Deus e serem expulsos do jardim. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Nós não sabemos as consequências que nós tomamos na nossa vida, pelos nossos atos, pela nossa vontade. E depois nós vamos pagar consequências caríssimas. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, por que eu não ouvi? Por que eu não obedeci? Mas agora já tinha acontecido. Depois de milhares de anos, Deus desafia um homem a sair também da sua terra, do seu conforto, dos seus parentes, e chamou este homem e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele encontrou neste homem Abraão, que aceitou o desafio, e ele sai confiando nessas promessas que Deus tinha dado. Ele não estava enxergando nada, ele não via nada, ele não tinha um GPS que já mostrasse o lugar aonde ele ia chegar, ele não tinha um mapa na sua mão, mas ele confiou na promessa de Deus e saiu, e seguiu. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão,
que conhecia os chamados e as promessas de Deus para o seu pai, para o seu avô, Jacó também tinha recebido instruções a respeito dessas promessas de Deus e sabia que ele estava incluído nessas promessas. Estava com uma família de 66 pessoas, quando sobreveio uma fome muito grande na terra de Canaã, e eles tiveram que sair dali. Vocês sabem que no meio dessa história tem a história de José, que era filho de Jacó. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, apenas vamos mostrar que eles saíram dali de Canaã e foram para o Egito. E lá eles encontraram comida, lá eles encontraram terras, eles habitaram e foram crescendo. Eles foram crescendo e permaneceram ali por mais de 400 anos, formando uma grande nação, que quando saíram dali, eles tinham ou eram mais de 1,5 milhões de pessoas. Aconteceu que eles se tornaram escravos naquela terra. Os bons governadores que estavam ali no começo já não estavam mais, já não conheciam a intenção daquele povo naquele lugar, e como estavam se multiplicando pela força, pelo poder que o rei tinha, tornou os filhos de Jacó como escravos. E escravidão não é bom em lugar nenhum. E eles começaram a orar, eles começaram a clamar: Deus tem misericórdia de nós, nos livra desta situação, desta vida de escravidão. As Escrituras diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um libertador, que se chamava Moisés. Uma lição que nós podemos aprender aqui é sobre a responsabilidade dos pais de ensinar os filhos quem nós somos. O quanto nós falamos para os nossos filhos da nossa fé em Deus, daquilo que nós cremos na palavra de Deus, da nossa experiência de salvação. E também que eles, como filhos, eles podem herdar essas promessas, eles podem ser filhos de Deus, eles podem servir a Deus como nós pais servimos. Por isso, pais, não falhem. Falem do amor de Deus para os seus filhos. Não espere somente da escolinha dominical ou de outros lugares que possam ensinar os seus filhos. A primeira palavra tem que sair da sua boca, como pais e como exemplos. Moisés veio a se tornar legislador do povo de Israel. E agora que eles formaram uma grande nação, eles também tinham um nome. Eles foram chamados os israelitas. Deus falava com Moisés. Deus tinha uma intimidade muito grande com esse homem. E ele disse: Moisés, você precisa receber de mim algumas instruções para passar para este povo, de como eles devem proceder, de como eles devem andar, de como eles devem temer a Deus, servir com alegria, não se misturando com povos estranhos, para não copiar o costume dos povos e também não adorar os falsos deuses. Em resumo, Deus disse: porque os israelitas são o meu povo, e vós serei para mim reino de sacerdotes e nação santa. O povo israelita estava sendo desafiado a ser um povo diferente dos outros povos da terra. E a proposta de Deus era Deus ser conhecido das nações através do seu povo. Então Moisés subiu no monte Sinai e lá ficou por 40 dias. Recebeu as orientações, recebeu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. De acordo com o comentário de John Stott, parece provável, como muitos comentadores antigos e modernos sugeriram, que Jesus deliberadamente subiu na montanha para ensinar, a fim de fazer um paralelo
entre Moisés, que recebeu a lei no Monte Sinai, e ele próprio agora que explicou suas implicações para os seus discípulos no chamado Monte das Bem-aventuranças. Quando você confere aí na sua Bíblia, né, no seu iPad com certeza não tem, no seu telefone também, mas aqui na Bíblia de papel fala o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. As instruções de Jesus não se resumiram apenas nas bem-aventuranças, mas em toda a palavra que ele deu neste monte naquele dia. São orientações para o nosso viver. São orientações para a nossa vida, como nós devemos nos relacionar com Deus, com os nossos irmãos. Enfim, são bastante as orientações. Pois embora Jesus fosse maior do que Moisés, e embora sua mensagem fosse o evangelho mais do que a lei, ele escolheu 12 apóstolos como o núcleo de um novo Israel, para corresponderem aos 12 patriarcas e tribos do antigo Israel. Ele também afirmou ser mestre e senhor deu a sua própria interpretação da lei de Moisés, emitiu mandamentos e esperava obediência. Diferente daquilo que aconteceu lá no passado com Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, quando o povo foi impedido de aproximar-se do monte. Deus falou, fale que o povo fique lá embaixo. Suba você com Josué e depois deixe ele assim, num certo ponto da montanha, e você suba mais ainda. Agora diga ao povo que não toque nem no monte, porque quem tocar no monte vai morrer. Isso está lá registrado em Êxodo 19. Você depois, em casa, por causa da sua curiosidade, né, você deve buscar e saber o que aconteceu. Por que não podia se aproximar daquele monte? O que estava acontecendo ali? Porque houve trovões, houve relâmpagos, houve vozes, fumaça, medo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sobe no monte e começa a ensinar os discípulos, a palavra de Deus diz que como ele se assentasse, então os discípulos se aproximaram dele. Aleluia, aleluia, porque nós não podemos nos aproximar do Senhor. Não existe mais relâmpagos, não existe mais medo, não existe mais morte quando você se aproxima dele. Mas existe essa liberdade, porque estamos na graça, vivendo na graça do Senhor. Então Jesus passa a ensinar, a comunicar aos seus discípulos o que ele queria ensinar para que eles vivessem. Jesus começa a plataforma do seu reino falando sobre felicidade, porque a palavra bem-aventurado quer dizer no grego makarios, feliz, abençoado, é a felicidade do coração que está em paz com Deus. É o que diz o versículo 3, quando Jesus passou a ensinar, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim, os seguidores de Jesus devem ser diferentes da igreja nominal e do mundo secular, diferente do religioso e daquele que não tem religião. O Sermão do Monte é a delimitação mais completa em qualquer lugar do Novo Testamento da contracultura de cristãos. Aqui está um sistema de valores cristão, um padrão ético com relação à ambição e o uso do dinheiro, um padrão ético com relação aos relacionamentos, que são totalmente contrários aos do mundo não cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus. Uma vida totalmente humana, de fato, mas vivida sob o domínio divino. Explicando o que é contracultura. São os valores, tendências e formas sociais que se chocam com os estabelecidos dentro de uma sociedade.
A palavra já está dizendo contra a cultura. É alguma coisa que se faz normalmente, mas é contra. Os cristãos são contra aquilo. Não é que os cristãos são sempre do contra. Alguém que ousa falar essas coisas, não. Nós somos contra aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus. Nós somos contra com aquilo que não pertence aos valores do nosso amado Jesus. Por isso, queridos irmãos, qual tem sido o seu desafio diário de ser diferente? Qual tem sido o seu desafio diário de ser diferente? Porque é diariamente que nós somos confrontados. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, mas são todos os dias. Nós somos desafiados para sermos diferentes. Você talvez teve uma boa noite de sono, você acorda animado, você levanta com aquele desejo, já louvando ao Senhor e vendo o trabalho que você vai fazer, por mais que difícil ou pesado, mas você sai com alegria. É hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é? Mas, de repente, ali tem um sinal, não é? Que você está indo tranquilo. Alguém comete um erro de trânsito, justamente na sua frente, te coloca em perigo, te coloca numa situação difícil. Aí você fala, vai com Deus, Deus te abençoe. Você pensou que ia tirar minha paz? Ou nós falamos assim uns nomes bem grandes. Não é palavrão que eu falei, gente. É nome grande, assim. Seu motorista, não é mesmo? Onde você comprou a carteira e tal. Mas vocês já conhecem. Eu também. Isso acontece comigo. Né? Com os pastores acontece. As pessoas nos fecharem no trânsito, cometerem umas barbaridades. Mas é aí que nós precisamos nos controlar. Jesus falou também para os seus discípulos em Mateus 11, 28 a 30, que todos conhecem, mas que nós vamos relembrá-los também. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós que muitas vezes estamos carregando um fardo pesado, um fardo, né, difícil. Vamos trocar então esse fardo. Vamos trocar e pegar o fardo de Jesus, porque ele disse, aprendei comigo, o meu jugo e o meu fardo é leve, é suave. E não tem nada melhor do que trocar um fardo pesado por algo mais leve. Esse é o jugo e o fardo que Jesus está propondo para nós, a todos nós. A todos que somos seus seguidores, aprender de Jesus e viver com Jesus. Como viver se nós não aprendemos os princípios do seu reino? Como que nós vamos tomar este fardo se nós não chegamos a ele, não colocamos em prática a sua palavra, os seus ensinamentos? Porque ele já falou, aprendei de mim, olhem para mim, me sigam. Sejam meus imitadores. E aqui vem a primeira bem-aventurança, que é a base das outras virtudes. As irmãs estão estudando na quarta-feira sobre as bem-aventuranças. E eu quero incentivar a todas as mulheres, moças,
né, que venham para quarta-feira. Deus está falando, e eu tenho certeza que esta palavra vai mudar a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento, porque de repente a gente pensa assim, porque você está vivendo os padrões de Deus. Eu estou na vontade dEle, eu estou na vontade do Senhor. Mas quando você é confrontado, quando você se depara com a palavra, ela começa a mexer com você. Quando você medita na palavra, então começa a acontecer algo diferente. Uau, meu Senhor! Então o que eu estou vivendo é uma farsa? O que eu estou vivendo é uma mentira? Eu estou enganando a mim mesmo? Pode ser que sim. Por isso, vamos para a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos colocar em prática a palavra de Deus. Porque senão, nada vai adiantar. Nós poderemos passar 40, 50 anos sentado num banco de igreja, ouvindo, mas nunca praticando. Isso seria uma coisa horrível. Porque quando chega a prova, no dia da prova você é reprovado. Você não vence, você não passa. Você não alcança o objetivo de Deus na sua vida. Como viver os ensinamentos de Jesus se nós não aprendemos os seus princípios? Repetindo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino. Eu não vou falar sobre todas, eu quero me deter somente nesse versículo 3. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino. Se nós não formos pobres de espírito, nós não teremos o reino. Opa, as coisas agora estão mudando. Então, eu posso estar de fora do reino? Eu posso perder o reino, mas a palavra está dizendo que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E o que é ser pobre de espírito? Muitas vezes nós, já conhecendo a palavra pobre, pensamos que pobre é um coitadinho, que anda descalço, esfarrapado, um andarilho, aí ele é um pobre. Não é essa pobreza, não. Porque senão a gente ia viver como pobre, porque daí a gente ia ganhar o reino. Então eu vou ser pobre. Mas não. Não é isso. Pobre de espírito é aquele que se esvazia de si mesmo. Não é que esvazia os bolsos. De si mesmo. Se uma pessoa não for pobre de espírito, ela não conseguirá alcançar as demais bem-aventuranças. E essa palavra, então, no original, quer dizer uma pessoa desprovida de todas as coisas necessárias para a sobrevivência. Mas Jesus não está falando de comida, Jesus não está falando de vestes e outras coisas, mas das coisas espirituais. Então, o pobre de espírito é aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. E às vezes a gente acha que não é orgulhoso. Não. Eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa. Não posso ser cheio de Deus se eu não me esvaziar de mim mesmo. Uma pessoa cheia de vaidade, tomado pela arrogância, dominado pela autossuficiência, não pode ser cheia de Deus. Não cabe no recipiente, no vaso que nós somos. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Sou carente dele. Não tenho nada que exigir dele. Não posso reivindicar nada dele, a não ser a sua misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Deus
tem misericórdia de mim. Isaías 6 nos conta a experiência deste profeta, que diz que ele viu o Senhor assentado no trono. Isaías. E quando ele viu naquele alto e sublime trono a presença de Deus, ele ficou assim como que, ai de mim, ele disse, ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E ele achou que ele ia morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E é essa a condição que nós, quando vamos para a palavra de Deus, que é um espelho para a nossa vida, e vemos a nossa condição, quando nós estudamos as bem-aventuranças e o ensino do Sermão do Monte, nós temos que reconhecer a nossa miséria e clamarmos ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Isaías. Agora, se eu não entender sobre ser sal e luz do mundo, se eu não entender sobre o que é adultério, sobre vingança, sobre justiça, acumular tesouros, ansiedade pela vida, orar corretamente de acordo com os ensinos de Jesus, como que eu vou viver diferente dos demais? Queridos, este é um desafio de Jesus para nós, hoje, para nós sermos diferentes deste mundo e sermos iguais a Jesus. Quando aprendemos como os seguidores de Jesus devem viver, nós descobrimos como é andar então na direção oposta. A maioria das pessoas que estão ao nosso redor é como esse quadro. Os que estão ao nosso redor estão indo para lá, mas nós estamos enfrentando a multidão. De repente parece que é mais fácil ir com a multidão, porque muitas vezes na multidão você é levado, você é conduzido. Você não sabe o que está acontecendo, mas você está caminhando. E pode ser que essa multidão esteja sendo precipitada no abismo, nas loucuras deste mundo. Agora o desafio é ser diferente. É ir na direção oposta, é nadar contra a correnteza. E muitas vezes você fala assim, isso é impossível. Olha para onde a multidão está indo. Mas você não tem que seguir a multidão. Você não tem que seguir o que a multidão está ensinando, falando, a moda que a multidão está indicando para ser seguida, para ser copiada. E o desafio é, seja diferente. Ande como um filho de Deus. Você está aqui para ser luz, para ser sal da terra. E quando o sal perde o seu sabor, ele serve para ser lançado e pisado pelos homens ou pelos animais. Então, este é o desafio para nós. Viver segundo os padrões do reino de Deus, que não é um fardo pesado, como ele mesmo disse. Não é algo impossível de praticar, porque ele está em nós. Amém? Ele está em nós. Você não está sozinho. Você tem forças, você adquire forças para você vencer essas barreiras e obstáculos, ou mesmo maus hábitos que nós carregamos conosco. E por causa da palavra, ela vai nos lavando, ela vai nos limpando, e nós vamos cada dia nos purificando. Esta palavra vai trabalhando na nossa vida, vai tirando aquilo que Paulo falou sobre a velha natureza. Fazei, pois, morrer a velha natureza. A velha natureza, ela nos atrapalha, ela nos impede da vida de santidade, da vida de comunhão com Deus. E nós temos que
matar esta velha natureza todos os dias. Todos os dias. É como você falasse e pisasse em cima. Não, velho Vanderlei não vai se levantar, não. Hoje, amanhã, a mesma coisa. Fica aí, porque agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me garante que eu posso ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus pelo Espírito Santo. E é Ele, este penhor maravilhoso que Ele nos deu, que habita em nós. Aleluia. Somente assim as pessoas vão dizer para nós: você é um deles. Você se parece com Ele. Eu estou vendo o seu jeito de falar. Aquilo que sai da sua boca, quando todos estão blasfemando, quando todos estão xingando, você está louvando. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou passar por essa luta, eu vou passar por esta provação. E as pessoas então vão dizer: eu quero isso para a minha vida. Como você consegue? Com Jesus. Com Jesus. Aleluia. Somente assim as pessoas vão dizer para nós essas verdades. Esse ensinamento de Jesus é do reino do céu. Aqui na terra, o reino de Deus se torna visível através da prática desses princípios na nossa vida, porque ele diz: é chegado a vós o reino. O reino está em vós. Como que as pessoas, porque outrora, eles pensavam que o reino de Jesus seria visível. Jesus ia se tornar o rei, ia libertá-los do domínio romano, do império romano. E Jesus falando: não é isso, não é isso, não é isso. Jesus fugia dos homens porque eles queriam proclamar Jesus como rei. Por diversas vezes ele saiu, até mesmo ele desapareceu em alguns momentos, para que isso não acontecesse, porque ele sabia que o caminho era para ir para a cruz. E ele disse: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus está dentro de vós. E como que as pessoas irão ver este reino? Então, através dos nossos atos, através da nossa palavra, através da nossa vida, do nosso comportamento, eles verão o reino de Deus desta maneira, através da prática desses princípios na nossa vida diária. Então, este é o desafio, meus irmãos: viver e ser diferente do mundo, vivendo os princípios do reino. Lembrando aos irmãos que existem países que, para ser diferente, custa a cabeça, custa a liberdade. Muitos estão morrendo porque querem ser diferente. Por isso, seguir a Jesus tem um custo, que é abrir mão de costumes do mundo que vão contra a cultura do reino. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Nós temos que nos inteirar destes ensinos para a nossa vida, para que nós possamos, então, nos limpar destas coisas, desses costumes. Quando você lê a palavra e descobre: mas isso não pertence ao Filho de Deus, do reino, ou não é do reino de Deus, eu não quero para a minha vida. Chega! Eu vivi isso 20, 40 anos, 50, seja lá o tempo, mas chegou o momento de dizer: não, não mais faz parte de mim. Porque você precisa da cultura do reino estar dentro de você. Relembrando o que eu falei no início, Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão com você. Ele não desiste de você, ainda que você pense que isto é muito pesado. Você não vai conseguir vencer. Mas você foi criado para isso, para louvor da sua glória. Por isso, não desista, não desanime, não pare de lutar, porque o Senhor é contigo. O Senhor te ajuda, o Senhor te esforça. Amém, amados? Curvemos as nossas cabeças. Vamos orar. Vamos fazer
nesta manhã, uma avaliação, uma reflexão da nossa vida, do nosso viver, daquilo que nós falamos e pensamos, ou das nossas ações. Se você não tem conseguido ser diferente neste mundo que você está vivendo, às vezes até dentro de casa nós não conseguimos ser diferente. Questione então a sua salvação, questione a sua redenção, mas confesse a Jesus: eu estou andando com a multidão, Senhor. Eu não quero mais andar com a multidão, eu não quero andar mais com a maioria, mas eu clamo pela tua misericórdia. Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, a andar e viver os teus valores, que são os valores do reino de Jesus, que está trabalhando em nós, porque um dia nós estaremos reinando com Ele por toda a eternidade. Como eu reinarei com Ele por toda a eternidade se eu não estou vencendo aqui e agora, nos meus dias, que Ele está me dando para ser aperfeiçoado? Olhe para dentro de si. Senhor, clamamos pela tua misericórdia, Pai. Aonde nós temos falhado, aonde nós temos sucumbido, aonde, Senhor Deus, nós temos permitido que coisas que desagradam o teu coração, que desagradam o Espírito Santo, ó Deus, arranca de nós, limpa-nos, Senhor Deus, purifica-nos, ó Deus. Passa o teu sangue nesta manhã, Senhor Deus, limpando, Senhor, para que haja uma restauração do nosso viver e que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que sejamos cheios, Senhor Deus, da tua vida, Jesus, da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor, da tua justiça. Faz de nós, Senhor Deus, luzeiros neste mundo de trevas. Aleluia. Eu quero orar, Senhor, e abençoar o teu povo nesta manhã, a tua igreja, Senhor, para que nós sejamos diferentes em todo o tempo. Em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, amados. Amém.